Bom, vamos lá então. Boa tarde, pessoal. Como vocês estão? Hoje é terça-feira. Nós vamos então essa semana continuar com o assunto da autonomia, né? E como eu venho trabalhando desde ontem, trabalhando autonomia em asanas e pranayamas. Então, isso é uma coisa que eu costumo fazer nas minhas práticas, mas hoje eu vou dar mais opções, como eu fiz na aula passada, né? Dentro das posturas. Então, vamos trabalhar com mais de uma opção dentro das posturas. Vocês vão poder fazer, além de variações na mesma postura, algumas posturas que trabalhem certos pontos similares. Aí você pode escolher entre uma e a outra. E também no final vamos trabalhar com dois pranayamas diferentes. Vocês vão poder escolher qual dos dois, tá? Ontem a gente trabalhou com o Surya Bedana e Chandra Bedana, que são similares na forma de fazer, né? Mas que são bem diferentes, pensando na ação de cada um. Hoje vamos trabalhar com dois que não são tão similares na forma de fazer e parecem ter efeitos parecidos, tem efeitos parecidos, mas também tem efeitos diferentes, tá? Efeitos secundários diferentes, né? Lembrando que eu falo efeitos secundários porque o efeito principal de um pranayama é o controle de prana, né? É a cessação da inspiração e da expiração. Lembram que tá lá nos Yoga Sutras de Patanjali para, enfim, controlar o prana. Ok? Então, para começar, vamos entoar o nosso mantra Sahanavavatu juntos, as mãos em frente ao peito. Om Sahanavavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviriyam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Muito bom. Hoje nós vamos começar a nossa prática deitados de barriga para cima, em decúbito dorsal. Pode manter os joelhos flexionados, plantas dos pés apoiadas bem no chão. Se perceba durante alguns instantes. Não sei de onde todo mundo está praticando, porém, aqui em São Paulo está muito frio, então se agasalhem bem para fazer a prática. Aí, se você sentir calor durante a prática, você vai tirando as camadas, né? Mas se não, prefira estar bem agasalhado, tá bom, gente? Esse frio não é muito legal a gente ficar tomando muito frio, né? Principalmente na região do peito. Então, se observe aí, faça aquele caminho com o olhar, passando do mais denso para o mais sutil, do mais externo para o mais interno. E vá tomando notas mentais do que está acontecendo, do que o seu corpo está te dizendo, do que você está sentindo.
Muito bom, muito bom. Nós vamos começar com o movimento de báscula do quadril. Como é que funciona esse movimento? Mantendo os pés no chão, mantendo o quadril no chão, você vai aproximar a lombar do chão, diminuindo e, se possível, quase zerando a curva da lombar e depois aumentando a curva, tá? É um movimento do quadril, é um movimento com a pubis, mas que vai afetar diretamente lá na lombar. E esse movimento de báscula, ele pode ser ou maior, como o meu, que tá dando para ver, ou então bem sutil, praticamente invisível, tá bom? Você vai fazer da maneira que você preferir. O importante é que você sinta esse massagear. É de fato uma massagem na lombar, é para ser agradável. Nós estamos ativando essa região ao mesmo tempo que massageamos ela. Aos poucos você vai cessando o movimento, se observando. E nós vamos fazer aquele movimento de pressão lá na nossa cervical. Vocês se lembram? Vamos levar as mãos atrás da cabeça, mantendo primeiro os cotovelos bem abertos. Sinta esse alongamento na região do peito, na região das costas e também na região das axilas, um pouco, por alguns instantes. E aí, vocês vão levar os cotovelos lá para cima, juntando eles. Deixar a cabeça bem entregue lá nas mãos, e aí as mãos vão trazer a cabeça para cima. E não a cabeça vai para cima sozinha. Fazendo isso, você leva o queixo lá no peito e observa essa pressão. Às vezes você precisa se lembrar que a cabeça está entregue. E retorna devagar. Pode soltar as mãos, sinta como fica a região da cervical agora. Esse é um bom preparatório para quem nunca fez nenhuma invertida e tem medo da pressão na cervical. Poxa, será que vai doer? Poxa, será que eu aguento? É legal você testar assim primeiro, porque aí você não leva um susto quando já estiver na invertida, tá bom? Então, eu sempre recomendo. Se observe um pouquinho. Muito bom. Então, vão começar as opções. Nós vamos fazer uma postura invertida agora. Então, novamente as contraindicações, se você é uma pessoa com problemas de pressão, problemas cardiorrespiratórios, problemas na coluna, se está gestante, se comeu há pouco tempo, você vai ter que avaliar se vai fazer ou não a postura, ok? Eu vou passar 3 posturas diferentes e você pode escolher qual faz mais sentido hoje dentro do seu corpo, da sua prática
uma primeira mais simples, tá? E as outras duas um pouco mais complexas. E aí você vai poder, enfim, escolher qual você prefere. Eu vou começar apresentando para vocês Ardha Halasana, o meio arado. Os braços estão ao longo do corpo, palmas das mãos voltadas para baixo. Nós vamos estender nossas pernas, apontando as plantas dos pés lá para o teto e os dedos dos pés para o nosso rosto. Se você não consegue ficar com as pernas estendidas, não tem problema, você pode flexionar um pouquinho os joelhos. Essa aqui é uma invertida muito tranquila. Decida se você quer permanecer aqui ou se vai seguir. Se for seguir, você pode seguir tanto para Viparita Karani quanto para Sarvangasana. Eu vou fazer as duas. Primeiro, você vai ter que dar um impulsinho para tirar o quadril do chão. Eu vou seguir primeiro para Viparita Karani, a ação invertida. Em Viparita Karani, de fato, você apoia aqui no quadril, nesse ossinho. Tá vendo? Ó como é que a minha cervical fica soltinha. O meu peso tá todo aqui nas mãos, que tá passando lá para os meus cotovelos, certo? A ideia é que as pernas fiquem 90 graus com o chão, mas que o peso esteja apoiado nos cotovelos. Aqui é Viparita Karani. Se eu quero ir para Sarvangasana, eu preciso subir as mãos lá para a parte alta das costas. Aqui eu não vou nem mexer a minha cervical, porque o peso está distribuído entre os meus ombros e a minha cervical. Tem peso no cotovelo? Sim, mas é menos. Você escolhe onde vai ficar. Para retornar, vai flexionar os joelhos, porque isso vai deixar o retorno mais simples. E aí eu quero uma volta bem controlada, encaixando vértebra por vértebra no chão. Muito bom. Se observe um pouquinho. Muito bom. Daqui nós vamos passar por uma postura de extensão da cervical, Matsyasana, a versão nova. E aí você pode escolher as duas formas de fazer. Primeiro, você pode tentar fazer com as suas pernas estendidas e você leva os braços lá embaixo do corpo. Eles estão estendidos, as mãos apontam lá para baixo e você consegue sentir os cotovelos no chão, tá? Essa é uma opção. Caso você consiga, você pode apenas cruzar a sua perna como se estivesse sentado, normalmente. E se for possível, você pode entrar em Padmasana Lotus, tá? Isso vai depender do que você consegue fazer. Como estamos fazendo a variação nova, meu capuz aqui tá me atrapalhando. Se você vai ficar assim com as pernas cruzadas, segure lá nos seus dedos, apoie bem o cotovelo no chão, e aí nós vamos levar a ponta, né, o topinho da cabeça no chão, olhando lá para trás, aumentando bem a curva da lombar.
e retorna. Descruze as pernas se elas estiverem cruzadas. Se elas estiverem estendidas, você apenas flexiona os joelhos e traz as plantas dos pés para o chão. Se observe. Muito bom. Agora, nós vamos fazer mais uma invertida. Novamente, eu vou dar mais de uma opção. E aí, uma das opções ela é bem tranquila e a outra opção já não é tão tranquila, tá? Ela vai exigir bastante da coluna e vai exigir bastante força também. Então, você vai ter que escolher, tá bom? Se você nunca fez a segunda opção, eu recomendo que você faça a primeira, tá? A menos que você sinta que está extremamente preparado, corpo forte, a coluna super saudável e com super alongamento. Aí, ok. Mas se você já tem costume de. Não tem costume de fazer, não faça. Se você já tem costume de fazer, fique à vontade, tá bom? Primeira opção é Setubandhasana ou Setubandha Sarvangasana, que é meia ponte ou a ponte amarrada. Você vai usar glúteos, quadríceps e abdômen para tirar o quadril do chão, mantendo ele altinho. Se você for fazer essa, já pode permanecer na postura. E a segunda opção é Urdhva Dhanurasana, a ponte, de fato, a ponte completa. As pernas estão da mesma forma, porém a gente vai apoiar as mãos ao lado dos nossos ombros, mais ou menos, os cotovelos apontando lá para cima, os dedos das mãos apontam lá para baixo. E aí você vai fazer um impulsinho para tirar tudo do chão. Então, não só tirar o quadril, mas também tirar a parte alta das costas. Retorna devagar, se observa. Muito bom. Vamos trazer um conforto para a lombar, fazendo Pavana Muktasana. Então, primeiro você traz as pernas flexionadas próximas ao peito, abraça elas pela frente do joelho com certo vigor. Permanece aqui um pouco, relaxando no esforço. Se quiser, pode fazer um balancinho de um lado para o outro. Para completar a postura, vai levar a testa em direção aos joelhos, sempre colando o queixo no peito. Retorna a cabeça e depois as pernas, se observe. Muito bom.
nós vamos fazer uma postura abdominal que vocês conhecem muito bem na alcaça, no barco, e eu vou dar duas opções novamente, tá? E aí, dentro de uma opção tem formas de fazer. Eu vou fazer a forma que eu considero mais fácil primeiro. Depois vou fazer a forma que eu considero mais difícil e você vai escolher uma das duas, ok? Primeira forma a gente vai fazer na alcaçana de um jeito bem tradicional, barco bem tradicional. Primeiro, né, você tá aí com os seus joelhos flexionados, plantas dos pés tocando o chão, você vai levar as suas mãos às coxas, tirando a cabeça do chão, sempre colando o queixo no peito. Você quer tocar os joelhos. Observe. Se aqui já for o suficiente, você já para aqui. O que é suficiente? O que eu tô falando? Ação abdominal. Se você puder e quiser ir mais, você estende as pernas, mantendo elas 45 graus do chão. Se precisar, você pode segurar as pernas. Tá bom? Outra forma. Aí você vai escolher qual dessas faz mais sentido. Se você quiser ficar na outra, já fique e pode sair quando achar necessário. Na outra forma, você não vai tirar o tronco do chão, você apenas vai levantar as pernas 45 graus, tá vendo? E permanecer aqui. Pode retornar, não vou abusar, pedir por ficarem muito tempo, se observem. E aí, aos poucos, você vai se sentando, deite de lado primeiro, se apoie e vá se sentando com as pernas cruzadas da forma que você preferir. Lembra que ontem eu passei um montão de formas de sentar com as pernas cruzadas, né? Tem Sukhasana, postura confortável, postura simples. A gente tem aquela que eu apelidei do pé quentinho, que é equânime. A gente tem aquela em que os ossinhos se encaixam lá do sábio. A gente tem Ardha Padmasana, a meia lótus, perdão. E a gente também tem a lótus completa Padmasana. Então você escolhe onde vai ficar. Se observe um pouquinho sentado. Nós vamos fazer uma torção sentada. Então, da forma que você estiver sentado com as pernas cruzadas, permaneça. Vai levar a mão direita no joelho esquerdo, mão esquerda lá para trás, braço esquerdo estendido e você torce, olhando por cima do seu ombro esquerdo. Se for possível e você quiser, o braço esquerdo vai passar por trás das costas e segurar ou o pé ou a coxa que ele contrai. Permaneça com a coluna ereta aí. Retorna para o centro, se observe. E nós vamos torcer para o outro lado. Então, mão esquerda no joelho direito, mão direita lá para trás, braço estendido atrás do corpo, e você torce olhando por cima do seu ombro direito. Veja se o braço quer cruzar lá por trás das costas ou não.
E permaneça nessa torção com a coluna ereta. Retorne devagar ao centro. Se observe. Nós vamos passar a postura do equilíbrio sentado. Eu vou fazer de ladinho para ficar mais fácil de vocês verem. Com os joelhos flexionados, vocês vão trazer as pernas bem próximas do corpo, plantas dos pés no chão. E abraçar elas pela frente, como lá em Pavanamuktasana. Você escolhe de acordo com a sua facilidade com o equilíbrio. Se você preferir, você mantém a sua cabeça alinhada, olhando para frente. Se você quiser, você pode apoiar a sua testa lá nos joelhos. Porém, a ideia é a mesma. Você quer tirar os pés do chão e alcançar um ponto de equilíbrio nos glúteos. Permaneça aí. Muito bom. Volte os pés lá para o chão, se observe um pouquinho. Perdão. Enfim, vamos entrar em Dandasana, o bastão. Estendendo as duas pernas lá para frente. Eu gosto de puxar bem os glúteos para trás, mantendo a coluna ereta. Se você precisar, pode flexionar um pouquinho os seus joelhos. Daqui você vai fazer, vou dar duas opções novamente. Você pode escolher fazer Janu Shirshasana, que é a postura da cabeça no joelho, ou Paschimottanasana, que é o alongamento posterior. Eu vou fazer um e depois vou fazer outro. Vou começar com Paschimottanasana, já que já estamos aqui. O que você vai fazer para entrar em Paschimottanasana? Os braços sobem pela frente do corpo e você vai buscar os pés. Ah, não alcanço os pés. Não tem problema. Você segura onde alcança e você pode também flexionar os seus joelhos, caso seja possível. Se não, você pode fazer Janu Shirshasana, se você preferir. Para fazer Janu Shirshasana, vamos flexionar a perna direita, trazendo a planta do pé direito ao lado da coxa esquerda. Ok? E o movimento é o mesmo. Braços pela frente do corpo e você vai buscar o pé. Tanto em Janu quanto em Paschimottanasana, onde chegar, relaxe. Retorne devagar, se estiver em Janu. Se estiver em Paschimottanasana, por favor, entenda o seu tempo. Como eu estou fazendo Janu, vou fazer dos dois lados.
Volto para o bastão, me observo, percebo as diferenças entre um lado e o outro. Vou fazer do outro lado. Então, usando agora a perna esquerda, os braços sobem pela frente do corpo e você vai buscar o seu pé. Relaxe quando chegar dentro do limite confortável. Retorne devagar, a cabeça é a última que sobe. Volte para Dandasana. E você pode levar os seus braços lá atrás e descansar um pouco. Pode soltar as pernas. Relaxe um pouquinho. Muito bom, muito bom. Vá acessando esse movimento. Devagar, vamos entrar em 4 apoios no gato. Então, você vai levar os joelhos e as mãos no chão. Apoie bem as mãos embaixo dos ombros e os joelhos embaixo do quadril. Abra bem os dedos da mão. Se observe um pouco aqui. E nós vamos fazer uma lateralização, porém ela não vai ser um asana, porque ela vai ter um movimento, ok? A gente vai fazer aquilo que apelidamos de gato olhando para o rabo. Você joga o seu quadril para a direita e olha para o quadril. Joga o quadril para a esquerda, olha para o quadril. Vá fazendo no seu tempo. Cesse o movimento, volte para a postura neutra. Muito bom. Nós vamos fazer uma torção aqui no gato. Então, vamos começar passando o nosso braço direito entre o braço esquerdo e a coxa esquerda, levando a nossa orelha direita lá para o chão. E aqui você vai poder fazer algumas escolhas. Você pode manter o seu braço esquerdo da forma como ele está, a mão apoiando no chão e o braço recolhido. Você pode, com a mão tocando o chão, estendê-lo lá para frente. Ou você também pode passar ele por trás das suas costas e agarrar a coxa direita. Escolha e permaneça. Retorne para a postura de 4 apoios, o gato. Se observe. Nós vamos fazer para o outro lado agora. O procedimento é exatamente o mesmo. Lembrando aqui da sua escolha, você pode permanecer assim, pode estender o braço ou então torcer ele lá por trás do corpo.
Retorne lá para o gato. Se observe aqui no gato. Muito bom, muito bom. Então, você vai ter mais de uma opção agora. Nós vamos fazer ou a invertida no gato ou a Nahatasana, a postura do coração derretido. Para fazer a invertida no gato é muito simples. Você vai apenas levar antebraços no chão e apoiar a cabeça no chão. Tá vendo? O peito não quer encontrar com o chão, as pernas não se mexem, você pode permanecer aqui. Ela é mais simples do que a Nahatasana. Se você quiser fazer a Nahatasana, você está no gato, leva os braços lá para frente, eles escorregam. E aí você quer mergulhar no chão. O peito quer tocar no chão e você toca ou a testa ou o queixo no chão. Permaneça no limite confortável. Retorne para a postura de 4 apoios. Se observe aí. E nós vamos fazer, antes de deitar de bruços, uma prancha, que é uma postura abdominal. Você vai poder escolher se vai fazer com os joelhos no chão ou não. E se você quer fazer a prancha alta ou a prancha baixa. Eu vou fazer as duas variações, sendo normalmente a baixa um pouquinho mais exigente. Se você precisa manter os joelhos no chão, você estende as suas pernas, mas aí volta os joelhos. Se não, você deixa os joelhos estendidos, permanece ou aqui na prancha alta, ou leva os seus antebraços no chão e fica na prancha baixa. Não vou ficar muito tempo aqui, depois você vai levar o seu corpo lá para o chão, deitando de bruços em decúbito ventral. E aí você descansa a sua cabeça nas mãos. Se observe aí de bruços. Muito bom. E aí nós vamos fazer Bhujangasana na cobra, como fizemos na aula passada. Novamente, você pode escolher a variação que você prefere. Eu vou passar as três. Da mais simples assim de compreender até um pouco mais difícil de compreender. Elas têm muita diferença na hora de fazer? Um pouco, mas não é nada muito assim, uma é muito difícil, outra é muito fácil, tá bom? Você vai escolher de acordo com o que você sente. Na primeira versão, em todas a perna está estendida, né? As pernas estão estendidas e você apoia ou o queixo ou a testa no chão. Na primeira versão, as mãos estão unidas em cima dos glúteos, os braços estendidos, tá? Na segunda versão, as mãos estão ao lado das primeiras costelas, apontando para frente. E na terceira versão,
As mãos estão do lado do quadril. Os dedos apontam lá para baixo. Para que servem as mãos? Para unir as escápulas. Você tira a cabeça do chão e tira um pouco do peito do chão, olhando lá para cima. Retorna e se observa. Muito bom. Aos poucos você vai girando aí no chão, ficando deitada de barriga para cima, em decúbito dorsal. Muito bom. E nós vamos entrar em Shavasana, na postura do morto, nosso relaxamento, estendendo as pernas lá no chão, separando elas mais ou menos na largura do tapetinho, braços ao longo do corpo, palmas das mãos voltadas para cima, abrimos um espacinho aí nas axilas. Se os olhos ainda não estão fechados, eles se fecham e você apenas se observa por alguns instantes. Aquele mesmo olhar do início da aula, que vai passando do grosseiro para o sutil e vai anotando o que acontece, o que aconteceu, comparando um corpo com o outro. E você começa a entregar o seu corpo cada vez mais ao chão, permitindo que o relaxamento suba pelos dedos dos pés, passando pelos pés, tornozelos, panturrilhas, joelhos, coxas, glúteos, virilhas. Permita que ele continue subindo pelo abdômen, pela curva da lombar, alcançando as primeiras costelas, subindo pela caixa torácica, alcançando o peito, as clavículas, a parte alta das costas, as escápulas e os ombros. Permita que o relaxamento desça pelos braços, passando pelos cotovelos, antebraços, pulsos, mãos e cada um dos dedos das mãos. Permita que ele suba pelo pescoço, passando pela garganta e pela curva cervical, alcançando a cabeça. Então você relaxa o couro cabeludo, a testa, as sobrancelhas, as pálpebras,
maxilar, língua e lábios. Enfim, o seu corpo está todo entregue ao chão e você não precisa fazer mais nada. Apenas deixe que a sua mente circule por este corpo entregue, relaxado. Aos poucos, você vai adotando respirações mais profundas e lentas e começa a fazer aqueles movimentos que o seu corpo te pede. Vá fazendo todos eles, até que no seu tempo você volta a se colocar sentado, com as pernas cruzadas e a coluna ereta. Mantenha os olhos fechados.
Foque na sua respiração. Tente focar na respiração sem interferir nela, apenas percebendo ela. Então você começa a de fato controlar a respiração, tornando ela mais lenta e compassada, fazendo com que o seu tempo de expiração, de soltar o ar, tenha o dobro do tempo da inspiração, de pegar o ar. Você começa a acrescentar então as pausas respiratórias com o pulmão cheio de ar, entre a inspiração e a expiração. A pausa pode ter o tempo da inspiração, ou o tempo da expiração, ou até mesmo o dobro do tempo da expiração. Fique à vontade. Então, você vai tomar uma decisão agora. Eu vou dar duas opções de pranayama e você escolhe a que mais convém para o momento. Se você gostaria de fazer um pranayama que vai te ajudar a meditar, a prestar mais atenção, eu sugiro Murcha Pranayama. Murcha Pranayama, você continua fazendo tudo o que já fazemos, vai adicionar Jalandhara na hora de fazer a pausa respiratória e vai expirar, soltar o ar em Jalandhara. Depois retorna para inspirar e segue esse ciclo. Se você prefere um pranayama que vai te ajudar a relaxar mais, a ficar mais calmo, você vai fazer o Jai. O Jai, você vai precisar fazer aquele sonzinho de fechamento parcial da glote, como o som das ondas do mar. Vai inspirar assim, vai fazer a pausa respiratória em Jalandhara Bandha, retorna do Jalandhara e vai soltar o ar pela narina esquerda e repete este ciclo. Então escolha se vai fazer Murcha ou Ujjayi e comece.
Depois da próxima expiração, você mantém a respiração livre, os olhos fechados e observe por alguns breves instantes o efeito respiratório. Se você puder e quiser, você permanece mais alguns instantes aí nesse estado meditativo. Eu recomendo que você permaneça quanto tempo puder, que repita essa prática diariamente. Se não, a nossa aula se encerra por aqui. Namastê. Muito obrigada pela prática de hoje. Eu espero vocês na quinta-feira. Se tiverem qualquer tipo de dúvida, só me chamar. Tchau, tchau, pessoal.